Olá a todos, eu me chamo Magno, sou aluno do terceiro ano do curso de licenciatura em Química da UEPG. Há 2 anos, eu sou membro do grupo PET e hoje, então, vou estar apresentando esse seminário com o tema da química por trás da tecnologia. Primeiramente, nós precisamos, entender qual é a relação que a ciência tem com a tecnologia, né, de que forma uma está ligada à outra. Então eu trago aqui, algumas citações de alguns autores brasileiros. A primeira delas, aqui à esquerda, fala que a tecnologia é a ciência aplicada. É o conjunto de operações que levam uma indústria ou qualquer outra atividade econômica à obtenção de bens com produtividade aceitável para as conquistas de qualquer época. Então, nós podemos observar aqui, então, que a a tecnologia é a aplicação da ciência, é a ciência, eh, em a atividade da ciência, né, dentro da sociedade, em benefício da sociedade. Aqui à direita fala que a ciência é a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, e o desenvolvimento de pesquisa para a obtenção de novas tecnologias com o objetivo de criar novos produtos em benefício da sociedade. Também aí, então, a relação da ciência e a tecnologia em benefício da sociedade, a aplicação da ciência para o beneficiamento de produtos aí, né, transformar a matéria-prima em produtos, na indústria, né, a tecnologia utiliza a ciência para o benefício da sociedade. Essa citação, né, essa frase está lá no site da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Evolução Industrial. Aí aqui no meio, o autor traz, né, a autora traz, aliás, que a tecnologia surge a partir da ciência, mas sobrevive pelo mercado. Então, justamente com as necessidades da população, as necessidades da sociedade, é que a ciência vai se adaptando, vai desenvolvendo novos produtos, né, para o avanço da tecnologia, né, e a tecnologia então vai sobreviver, né, vai se manter aí através do mercado. Então, quando nós precisamos de uma tecnologia, a ciência vai desenvolver e essa tecnologia vai se permanecer de acordo com as nossas necessidades. Mas, quando nós falamos de tecnologia, não está somente ligado a computadores, a celulares, a equipamentos eletrônicos, né? Então, a tecnologia é desde a aplicação de um herbicida na agricultura, até fabricação de insumos para construção civil, então tudo envolve tecnologia, né? Não somente computadores e celulares e robôs e essas coisas. Então, tudo que a ciência descobre, tudo que a ciência pesquisa, tudo que a ciência desenvolve é a tecnologia, para aplicações diferentes dentro da sociedade, dentro aí do mercado, né, das necessidades do mercado, mas tudo é tecnologia. Hoje aqui, então, nessa conversa, focar um pouco aí na tecnologia de computadores mesmo, né, de dispositivos eletrônicos. Quando nós falamos aí de tecnologia e a relação com a ciência, muitos já podem aí relacionar a nanotecnologia, algo aí que está vindo bastante à tona, né, bastante falado, né, ultimamente aí dentro do ambiente acadêmico, em relação à nanotecnologia, né, a aplicação de nanopartículas de metais para algum fim, né, algum fim industrial, né, ou até mesmo algum fim acadêmico aí para pesquisa. Mas apesar de hoje em dia ela estar aí sendo bastante empregada, bastante pesquisada, não é algo assim tão novo na humanidade. Trago aqui um exemplo do cálice de Licurgo. Esse é um cálice, ele tem esse nome de Licurgo porque representa aqui uma cena do rei Licurgo, lá da Grécia, e ele tem uma particularidade, né, que ele é feito de vidro, e esse vidro, quando ele é iluminado por fora, ou melhor, quando ele é iluminado por dentro, aqui como na primeira imagem,
ele apresenta uma coloração esverdeada. E o mesmo cálice, quando iluminada por fora, aqui na segunda imagem, ele apresenta a coloração vermelha no vidro. O mesmo vidro, o mesmo cálice apresenta essas duas colorações distintas, né, de acordo com a iluminação. Também esse cálice tem essa mesma característica quando adicionado diferentes líquidos nele. Quando adicionado, por exemplo, um líquido frio e um líquido quente, tem essa diferença de coloração, porque tanto quanto a luz, né, e quanto o calor, ele vai fazer com que as moléculas desse vidro, né, as nanopartículas presentes nesse vidro, se agitem, né, vibrem de forma diferente, que vão então fazer com que a luz, a cor, né, dele mude de acordo com essa vibração. Foi feito então pesquisas no, no que compõe esse vidro, né, desse cálice, e foi determinado então, né, foi descoberto que tinham aí partículas, nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata, cerca aí de 50 vezes menores do que um grão de sal refinado. Então, são micropartículas, nanopartículas mesmo, né, muito pequenas, que compõem esse cálice. Mas, hoje em dia, a aplicação não está sendo para cálice, né? A nanopartículas de prata aí tem grandes poderes, a característica de ser um pouco, ser bactericida, né? Ser bactericida. Então, eles são aplicados aí para a fabricação aí de alguns produtos, até mesmo para insumos para hospitais, para cirurgias, né? Então, que são bactericidas, né? Que evitam aí a contaminação na, do paciente e tudo mais. Outra coisa, né, em relação à nanotecnologia, que está sendo bastante falado, né, bastante disseminado aí em relação ao grafeno. Trago aqui a imagem de alguns alótropos do carbono, né? O grafeno é feito de carbono, assim como o diamante é feito de carbono, o carvão é feito de carbono. Mas existem os alótropos, que são o carbono, né? São conjuntos de carbonos organizados de uma maneira diferente, que vão dar aí aplicações diferentes, né, para esses materiais. Fora esses 5 aqui, tem também o carbono amorfo, né, que é o carbono ali do carvão. Mas então nós temos o grafite, que que nós conhecemos, né, que tem no lápis aí, né? O diamante, que é o material aí que nós conhecemos até hoje como mais resistente. O grafite é como se fossem aí várias camadas, uma sobre a outra, né, que é o que forma o grafite. Então, diferença, né, com o diamante, né, que o grafite ele não é resistente, não tem a mesma resistência do diamante, né? O diamante também é transparente, o grafite ele é preto, então ele absorve bastante a energia. E quando nós pegamos esse grafite e tiramos aí uma lâmina o mais fino do grafite, né? O grafite é feito por como se fossem várias camadas, né? Nós pegarmos uma camada desse grafite aí que tenha um átomo de carbono de espessura, nós vamos ter o grafeno. Então, o grafeno pode ser fabricado através do grafite. Se nós pegarmos então o grafeno e enrolarmos ele em formato de tubo, nós temos o nanotubo de carbono, que é usado aí em elevadores espaciais, né, por exemplo. E se nós pegarmos então a mesma folha de grafeno e enrolarmos ela em formato de bola, nós vamos ter o fulereno. Então aqui um pouco dos alótopos de carbono, mas vamos falar sobre o grafeno, né, em si. O grafeno, então, como eu falei, ele é a mais fina camada de um grafite, né, da estrutura do grafite. Ele é cerca de 1 milhão de vezes mais fino do que o papel e 200 vezes mais forte do que o aço, né? Apesar de ser aí muito fino, ele é muito resistente. Ele então tem a espessura de um átomo de carbono e, e ele tem aí as características de ser bastante maleável, né, bastante elástico também, mas também, ao mesmo tempo, muito resistente, né? Uma folha de carbono, aí
da espessura de um átomo é capaz de aguentar até o peso de um elefante. Se tivéssemos uma corda, né, um fio de grafeno, ele poderia sustentar o peso de um piano, por exemplo, de tão resistente que é esse material. Mas ao mesmo tempo, de ser resistente, ele também é bastante maleável, bastante flexível, né, e também bastante, por ser bem fino, né, ele é aí bastante transparente, né, e cerca de 2% da luz somente que ele absorve, né, o resto ele deixa passar, né, por ele. Então também aí pode ser utilizado na fabricação de telas, eh, de para dispositivos que possam ser dobrados, né, dobráveis, ou até mesmo aí uma tecnologia, né, que é possível utilizando o grafeno, né, a fabricação de celulares, né, de dispositivos transparentes. Por ele conduzir muito bem a eletricidade, então é possível, né, uma tela com um grafeno, e por ele ser transparente, né, por ele ser aí maleável até, é possível, né, num futuro aí, claro, com o desenvolvimento da tecnologia, a fabricação de celulares assim transparentes feitos com grafeno. Também, por ele ser bastante condutor de eletricidade, ele pode ser aí usado na fabricação de chips para computadores, memórias ultra rápidas para computadores. Então, ele tem aí grande aplicação dentro da tecnologia aí relacionado a computadores. E tem uma infinidade ainda de, de aplicações, inclusive até para fabricação de músculos artificiais aí que pode ajudar na reabilitação de pacientes e tudo mais. Então, aplicações do grafeno aí são muito amplas e ainda é possível descobrir novas aplicações aí com o avanço da ciência, né, do avanço das pesquisas. A primeira fabricação do grafeno foi então feito de uma maneira simples, né? Nós até podemos fazer em casa. Pega um pouco de grafite, né, o grafite do lápis ou o grafite em pó, foi colocado em uma fita adesiva e foi ali tirado camada por camada, colando e descolando essa fita adesiva de uma superfície na outra ou entre ela mesmo, tirando cada vez mais uma camada fina de, de grafite. Quanto mais tirando, mais menos espesso ia ficando nessa camada de grafite, até chegar o momento que ela ia chegar ali a, a espessura de um átomo, né, o átomo de carbono. Então, tem aí então uma pequena parte, né, uma pequena folha de grafeno. É possível fazer, né, sim, com uma certa facilidade, mas vai ser difícil você visualizar, você identificar, né, assim a olho nu. Então, e também, né, o que é formado, né, a quantidade formada é muito pequena. Então, pode sim ser feito grafeno dessa maneira, mas ela é muito mais inviável assim para em termos industriais. Falando agora, né, da aplicação atual, né, o grafeno ele está sim sendo desenvolvido, né, em relação à pesquisa, mas hoje em dia o que nós temos muito presente na tecnologia são esses três metais: o nióbio, o germânio e o silício. Eles são semelhantes, né, em questão de aparência, e também as suas aplicações aí são bastante semelhantes. Falando primeiramente sobre o nióbio, aí cerca de 94% do nióbio mundial está no Brasil. Então, está localizado lá em Minas Gerais, uma grande reserva, né, uma grande quantidade de nióbio aí, mundial. O problema é que o Brasil tem muito nióbio, mas exporta esse nióbio para ser beneficiado fora do país e depois importa o material beneficiado. Então, com aquela coisa, a gente vende a laranja e compra o suco. Então, a gente vende o nióbio e traz ele beneficiado. O nióbio possui propriedades supercondutoras, e aí cerca de uma relação, né, para 1 tonelada de ferro, 100 gramas de nióbio vão tornar ela muito mais resistente em liga, né? Então, se tivermos então essa liga de ferro com nióbio, 1 tonelada de ferro com 100 gramas de nióbio, vai tornar muito mais resistente, né, a estrutura aí que esse ferro for compor, na construção civil, no caso, né? O óxido de nióbio é usado bastante como herbicida na agricultura.
E também o nióbio é empregado na produção de ímãs supercondutores, máquinas de ressonância magnética e acelerador de partículas. Aqui nessa imagem temos um acelerador de partículas. Nesse acelerador de partículas, então, são empregadas cerca de 800 toneladas de fios supercondutores de nióbio. O outro metal, o germânio, né? O germânio ele é muito presente na, em liga, né? Em liga com outros metais, na fabricação de circuitos eletrônicos, em placas de computadores. Também utilizados em lentes, fabricação de lentes, na fabricação da fibra ótica, e também utilizado na quimioterapia e na medicina nuclear, né, para o tratamento de câncer. Assim como o nióbio utilizado na ressonância magnética, o germânio utilizado na quimioterapia e medicina nuclear. Então, os dois metais aí são bastante empregados na medicina, né, na área da saúde. Aqui, então, a imagem à esquerda, alguns capacitores, né, feitos com germânio, né, ligas de germânio em alguns casos, e à direita aqui é uma placa, né, de computador e aí um circuito de computador feito com germânio, né, liga de germânio com o silício. Essa liga de germânio e silício é bastante utilizada na fabricação de componentes eletrônicos. O silício, então, apresenta alta resistência mecânica, altas temperaturas, o que, de certa forma, torna ele difícil de ser beneficiado, né? É extraído o silício por ele ter essa característica de alta resistência à temperatura, é necessário muita energia, né, para que ele seja transformado, então, para aplicação na indústria, né, seja beneficiado para aplicação na indústria. Ele também é isolante, flexível e resistente a ataque de ácidos. É utilizado na fabricação, junto lá com o germânio, na fabricação de semicondutores para uso em equipamentos eletrônicos, né, sendo eles diodos, transistores ou microprocessadores, e também utilizado na fabricação de chips para circuitos integrados. O silício aí, sozinho ou em liga lá com o germânio, ele é muito usado, é o principal componente aí dos chips para computadores, para celulares, para automóveis e tudo mais. Então aqui um exemplo, né, uma placa aí de um chip, um processador de computador, e uma pequena folha de silício aqui, né, que é a base para a fabricação dos chips, né, de computadores. Então, uma folha de silício aqui, que é onde vai surgir ali as placas, né, de circuito feitas com silício a partir dessa lâmina, né. Também temos os elementos terras raras. Os elementos terras raras, a partir de ter, apesar de ter esse nome, eles não são terras e não são raras, né? Eles são até bem abundantes, né? Aí na superfície da Terra. Mas o que o torna raro é justamente porque eles são aqui a sede dos lantanídeos, né? Os lantanídeos, eles têm muitas propriedades semelhantes, né? Então é o que torna difícil a separação deles. Por exemplo, o lantânio e o cério. Nós podemos ter ali uma rocha que tem esses dois elementos, mas para fazer essa separação deles é muito difícil, né? Eles não estão geralmente na sua forma metálica, né? Estão em forma de óxidos, então essa separação, esse beneficiamento é bem difícil, é o que então torna raro. Então nós podemos aí ter muitos desses elementos, até mais que outros elementos da tabela periódica, porém o beneficiamento deles é bem mais complicado, bem mais difícil, né, por conta dessa particularidade, né, deles serem muito semelhantes, né, tem muitas características semelhantes, e, e que torna difícil o beneficiamento. Então, são compostos pelos lantanídeos, né, pelo escândio e pelo ítrio, né. Então, são esses elementos aqui, os chamados elementos terras raras. Eles têm essa característica de ser fotoluminescentes, são utilizados na terapia fotodinâmica, na fabricação de celulares, nas fibra óticas e de disco rígidos. Então, assim como o germânio e o silício lá, né,
são utilizados bastante aí na fabricação de celulares, né, e discos rígidos, né, o HD de computador. Também eles podem ser utilizados na investigação de crimes e para a conversão de energia. É algo assim bem comum, né, é o neodímio, né, aqueles ímãs de neodímio, superímãs, né, chamados superímãs de neodímio, que são, então, a característica, né, desse metal, né, característica desse metal, a característica do neodímio, como a fabricação de ímã, né, então, tá, é uma aplicação aí de um dos elementos terras raras. Trazendo aí um pouco uma questão social, em relação à crise dos semicondutores. Ultimamente, aí, por conta principalmente dos problemas de saúde, da crise, né, da saúde que nós temos, né, do último ano, veio muito aí muito a dificuldade, né, no beneficiamento, principalmente do silício. Visto que o silício, a extração dele, né, ele demanda de muita energia, demanda de muita água também, né, para essa fabricação. Então, houve aí um grande problema, principalmente por conta de questões sanitárias, né, do momento que nós ainda estamos vivendo, e e também, né, por conta aí de alguns problemas ambientais, né, visto que nas maiores, fontes aí de silício do mundo, no verão nós temos falta de água, né, porque vai muita água para fazer, né, o procedimento aí de extração, né, de mineração do silício. Então, no verão, há falta de água e no inverno há muita neve na região. Então, o que torna difícil aí a extração no inverno por conta da neve e no verão por conta da falta d'água. Então, aí o aquecimento global trazendo essa dificuldade aí até mesmo na mineração de semicondutores, né, a fabricação de componentes eletrônicos. Então, aqui algumas reportagens, né, algumas notícias aí de alguns sites, né, dizendo aí que vai durar ainda até 2023, né, a Intel prevê isso, né, que ainda essa crise vai durar até 2023, a dificuldade mundial aí na fabricação, né, na extração do silício, na fabricação de chips, né, e o que isso vem impactando na economia. Aí até mesmo a fábrica da Toyota vai parar de fabricar alguns veículos, né, alguns modelos de carro aqui no Brasil, justamente por essa dificuldade, né, de encontrar chips de computadores, até mesmo para o mais simples processamento ali, computador de um carro, é necessário esse chip, mas também por conta dessa dificuldade na extração e na produção, no beneficiamento, também há aí outras coisas envolvendo muita política, né, por trás disso. Então, essa falta, né, essa crise dos semicondutores está impactando muito no comércio mundial. Trazendo um pouco, né, falando aí sobre o descarte, né, desses equipamentos eletrônicos e a obsolescência programada, né? A obsolescência programada, para quem não sabe, né, ou nunca ouviu, é aquela coisa assim que um celular ele é feito para durar aí 3, 4, 5 anos, né? Um computador aí 5, 6, 8 anos. E depois disso, né, a cada dia, a cada mês, a cada ano, as tecnologias vão se desenvolvendo mais, né? O que vai fazendo é que nossos dispositivos, nossos celulares vão ficando cada vez mais antigos, né, mais desatualizados, e nós vamos então buscar novos, né, novos celulares, novas tecnologias, né? E isso vai ficando descartado, né? Vai tornando aí uma imensidão de lixo eletrônico por conta dessa obsolescência programada, né? Então, o celular é feito para durar 4 anos, né? Daqui 4 anos eu vou comprar outro celular e aquele celular vai para o lixo. Então, até essa charge aqui, né? Traz aí um pouco dessa crítica que um iPod novo tem mais de 1000 funções, e principalmente a função de pifar logo, né, para que a empresa possa
lucrar mais ainda quando você for comprar o próximo, aí a próxima geração desse dispositivo que for, sair no mercado. O problema então desse descarte aí é um problema mundial, né, hoje nós sabemos aí que grande parte da população mundial tem acesso à tecnologia, computadores e celulares, e aí a cada pelo menos 4 anos aí vai trocar de celular, vai trocar de computador e esses dispositivos vão para o lixo, né, e muitos, todos aliás, vão com muitos metais, vão com muito silício, vão com muito ouro, né, inclusive na sua composição. Mas algo assim, interessante, né, foi o que o Japão fez, né, em relação a essa última Olimpíada que nós tivemos, né, esse ano. As medalhas, né, e cerca de 5.000 medalhas das Olimpíadas foram feitas, utilizando sucata, né, de materiais eletrônicos. Ah, cerca aí de Foi utilizado então cerca de 6 milhões de celulares e cerca de 78 toneladas de computadores, tablets e monitores velhos. Então, existe, né, na composição aí dos chips dos celulares, das placas dos celulares, esses metais, né, a prata e o ouro aí principalmente. Então, as medalhas de ouro foram produzidas com 550 gramas de prata reciclada, coberta com 6 gramas de ouro também reciclado, né, tirado dos dispositivos. As medalhas de prata foram produzidas com 550 gramas de prata, né, do próprio metal, reciclado, e as moedas de bronze feitas com 450 gramas de bronze vermelho. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. Também podem ter outros metais aí para o meio, né, que vão modificar um pouco a tonalidade a cor, né, tonalidade do bronze. Mas basicamente é essa composição, né, cobre e estanho. Então, no total aí, né, desses 6 milhões de celulares, 78 toneladas de computadores, foi conseguido extrair 32 quilos de ouro, 3.500 quilos de prata e 2.200 quilos de bronze, para a fabricação de 5.000 medalhas para as Olimpíadas de Tóquio. Por fim, aí as minhas referências, e trago uma frase, né, para resumir aí tudo o que foi dito. Fala que a relação entre química e tecnologia é uma grande dependência da tecnologia pelo conhecimento científico. Sem o estudo da química, hoje não teríamos muitas das tecnologias que temos atualmente. Então, a tecnologia depende do desenvolvimento da ciência. A ciência, quando bem trabalhada, né, quando investido recursos para o desenvolvimento científico, nós conseguimos então desenvolver a tecnologia. A química é a porta de entrada para o desenvolvimento de muitas tecnologias, inclusive na fabricação de remédios, baterias e pilhas. Ou seja, a relação entre química e tecnologia é que a sociedade depende da química para desenvolver a tecnologia. Então, voltando lá naquela primeiras frases lá, né, no começo da apresentação, que a, a tecnologia depende da química, né? E a tecnologia, da ciência no geral, né? Não somente da química. Mas ela é mantida, a tecnologia é mantida com a dependência da sociedade, né? Se a sociedade não precisasse de um celular, não seria necessário a ciência desenvolver métodos para a fabricação do celular. Se a sociedade não precisasse, né, se nós não precisássemos de um computador cada vez mais rápido, né, de internet fibra ótica, não seria tão necessário, né, não seria necessário essa pesquisa. Então, o mercado demanda, a sociedade precisa disso. Então, então entra aí a ciência, né, para essa pesquisa, para esse desenvolvimento da, de novos materiais, né, de novas tecnologias para o benefício da sociedade no geral. E obrigado a todos pela atenção e pela presença nesse seminário.